Sexto e último ponto. Oração pelas nações e países estrangeiros. Oferecendo o mundo inteiro. A. Intercessão pelas nações. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, direito de primogenitura, e os fins da terra por tua possessão. Salmos 2:8. O Senhor nos deu uma grande promessa nesta passagem. Ele nos prometeu as nações. Recentemente comprei um atlas do mundo. Descobri que era muito útil nas minhas intercessões pelas nações. Funciona da seguinte maneira. Sigo um diagrama de oração semanal para as minhas orações diárias, então senti que deveria fazer o mesmo pelas nações do mundo. Em certo dia, oro pela Alemanha. Senhor, hoje eu gostaria de orar pela Alemanha. Como se ora pela Alemanha? As nossas orações são pelas necessidades da Alemanha de hoje. Enquanto olho para o mapa da Alemanha, vejo um lembrete que há cerca de 80 milhões de pessoas na Alemanha. Este pensamento me impressiona muito. Mas, o Senhor disse em sua palavra, pede-me e eu te darei as nações, uma promessa tão grandiosa assim, está quase além da minha compreensão, porém escolho crer nela. Aí então, começo a orar pelas multidões da Alemanha. Vejo muitos lugares do mapa, como Baixa Saxonia, Württemberg, Baviera, Westfalia, que são regiões. Enquanto olho para estas diferentes regiões, vejo o nome de várias cidades e vilarejos: Stuttgart, Frankfurt, Munique, Berlim, Colônia, Hannover, Brunswick, Hamburgo. Quando coloco as minhas mãos sobre o mapa e oro, algo começa a acontecer em mim. Acontecerá com você também. A Alemanha torna-se mais do que um mero nome, é um lugar real com pessoas reais e com problemas reais. Começo a perceber também que Deus tem um propósito para esse lugar e esse povo. Quanto tempo você continua fazendo isto? Talvez você pergunte. Não por muito tempo. Talvez uns 2 ou 3 minutos. Aí então digo algo semelhante a: Senhor, oro pelas pessoas que moram em Hamburgo. Em nome de Jesus, peço-te que envies o Espírito de graça e salvação sobre elas. Senhor, oro agora por toda a região de Westfalia. Por que faço isto desta maneira? Porque isto me impede de simplesmente orar pela Alemanha de uma forma vaga e genérica. Começo a realmente identificar-me com as pessoas e suas necessidades. O Espírito Santo coloca em meu coração o seu grande amor por elas, e sou movido a interceder por elas. Estou agora orando com significado e poder, e não somente recitando uma lista de nomes. Não é necessário cobrirmos uma lista grande de nomes todos os dias. Talvez você cubra somente uma nação ou talvez parte de uma nação. No entanto, você terá um sentimento de realização. B. Intercessão por nossos missionários. Dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:3-6. Era isto que Paulo estava fazendo em sua prisão em Roma ao escrever para a igreja de Filipos. Ele estava alcançando os que eram uma extensão da sua própria vida. Ele mantinha contato com eles e os apoiava com seu amor e orações. Sua vida frutífera era uma fonte de grande alegria para ele. Devemos orar fielmente por nossos missionários, os nossos enviados. Eu oro, nome por nome, por todos os missionários que enviamos para estabelecerem igrejas em toda a nossa nação nos últimos 14 anos. Comecei pela costa leste e fui seguindo para o oeste, orando por cada pastor e esposa e pelas igrejas que pastoreiam. Da mesma maneira, precisamos orar por nossos missionários. Eles dependem das nossas orações para que tudo o que Deus determinou através de sua vida e ministérios possa ser alegremente cumprido em Cristo Jesus. C. Guerra espiritual pela evangelização. Orai no Espírito em todo o tempo e de todas as formas, vigiando e intercedendo sempre por todos os santos, e em toda parte.
Orai também por mim para que eu possa proclamar com liberdade e ousadia as verdades ocultas do Evangelho. Efésios 6, 18 e 19. Paulo nos diz no 6º capítulo de Efésios que devemos tomar as nossas armas e armaduras para a guerra espiritual e aí então orarmos para que portas de ministério se abram. Devemos resistir aos poderes e forças das trevas que estão em operação no mundo. Como Paulo foi sustentado pela intercessão de crentes colaboradores, assim também devemos orar pelos homens que são chamados por Deus para proclamarem o seu Evangelho. Os milagres da graça de Deus não acontecem simplesmente porque um evangelista entra em cena. Qualquer servo genuíno de Deus sabe que os verdadeiros reavivamentos nascem da oração e intercessão. Antes que vejamos as vitórias raiarem aqui na terra, é preciso que haja uma batalha que é vencida nos lugares celestiais. Satanás é o príncipe dos poderes do ar, e o homem forte precisa ser amarrado antes que o seu domínio terreno possa ser quebrado. É por isto que Paulo conclui as suas palavras sobre a guerra espiritual com uma súplica pela oração intercessória. Será que nós, em nossos dias, podemos nos contentar com algo menos do que isto? D. Intercessão pelos líderes nacionais e pela paz. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, e por todos os que estão em autoridade, para que possamos ter uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e santidade. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Precisamos discernir a vontade de Deus e orarmos de uma maneira bem responsável pelos nossos líderes nacionais. Deus pode até fazer com que a ira do homem produza louvor. Portanto, não é necessário sermos tímidos ou temerosos, e sim orarmos com ousadia por aqueles que estão em posição de autoridade. Conclusão. Lembre-se de que a intercessão não é somente para um pequeno grupo de pessoas superespirituais ou extra-santas. Há, de fato, algumas pessoas que têm um chamado especial para a oração intercessória, porém este privilégio é para todos. Até mesmo os que reconhecemos como veteranos guerreiros de oração tiveram que começar de algum ponto. Há uma primeira vez para tudo, e a maioria de vocês está bem além deste ponto inicial. Amados, simplesmente continuem orando. Talvez alguns digam, bem, eu comecei, e aí então perdi uns 2 ou 3 dias e sinto-me um derrotado. Se eu fosse o diabo, também tentaria fazer com que você se sentisse derrotado. Faria qualquer coisa para impedi-lo de continuar com a sua vida de oração. Deus não tem um enorme placar onde ele adiciona ou subtrai os seus dias de oração fervorosa. Se isto fosse verdade, alguns de nós ficaríamos tão para trás que nunca poderíamos nos pôr em dia. O seu Pai Celestial está esperando que você venha a Ele, exatamente como você está. Se você tiver alguns fracassos a confessar, faça-o e receba o seu perdão. Aí então, continue com a sua vida de oração. Esta é a maneira com que devemos corresponder ao seu ministério de graça. Jesus disse que se pedíssemos e continuássemos pedindo, receberíamos. Lucas 11:10, versão amplificada. Parece que ele está dizendo que as nossas orações vão se acumulando, e portanto, deveríamos continuar com as nossas orações. É bom sabermos que quando estamos orando no Espírito e com fé, Deus ouve as nossas orações, independentemente de como nos sentimos. A oração traz resultados, e muitas orações trazem muitos resultados. Alguns problemas e questões podem parecer maiores do que as nossas orações. Talvez seja verdade, porém não são maiores do que aquele a quem oramos. Portanto, continue crescendo e orando, e continue orando e crescendo. Deus terá o seu exército de guerreiros de oração e você poderá ser um deles.